Gente, que saudade! Nós estamos reunidas aqui para mais um debate. O que é, rapaz? Você já está rindo? Não pode nem começar que a Karine já interfere aqui com uma risada. Vamos mostrar como ela está lindíssima hoje. Olha lá. Olha, adoro laços. Olha que não. Você sempre me sacaneia com laço. Não, que adoro laço é esse. Não, nos outros, calma. né? Calma. Eu exponho. É laço. Então, sabe como é que é, né? Não tem outro caminho. Não sei. Mas esse laço está ali. Obrigada. Como é que você está? Tô joia. Tá joia? Com saudade de todos vocês, do lado de lá, de todas vocês, da Nico. Pois é. Tudo muito bom. E você, Aninha, querida? A gente não se fala tem um tempinho, né? Tem sim. Mas... Que coisa! Pois é. Eu viajei, depois você viajou e ficou... Pois é, e aí desencontrou aquela tudo, coisa. né? Mas... Graças a Deus, tudo como bem. estamos? Estamos bem. Graças a Deus. É? Casa, filhos, marido, tudo em ordem. Tudo bem. Coração bem agradecido mesmo pelo que o Senhor tem realizado na nossa vida, aqui com a gente. Amém. Agora nós temos aqui a simpatia, a maravilha, a beleza de Cris. Meu Deus. Ah, você já está com o negócio aí, Eu já ia tô. pedir para passarem para você, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você está aqui com a gente de novo. Muito bom. Prazer, Também. mesmo. Igualmente. Que bom. Então, aqui temos o nosso Nunca Sai gozado. Danico Podmico. E aí, beleza? Aí, beleza? E aí, galera? Aí. Danico hoje está me dando uma aflição incrível, né? Porque quê? quando você põe esse tênis, eu fico louco para chegar aí e fazer alguma coisa, apertar os dedos. É porque é uma nova enfiar os dedos. filosofia, independência nos dedos do pé. É um tal de independência, né, rapaz? Que coisa, os dedos nasceram todos juntos e querem separar ele à força. Que coisa horrorosa. Mas é isso. Mas esse tênis é uma delícia. Tudo em nome da independência. Sabia que tem certas independências que são verdadeiras burrices, mas a gente vai falar hoje de uma coisa absolutamente contrária, né? Tem certas independências que são verdadeiras burrices, por exemplo, a independência de Deus, né? É uma tremenda bola fora. Agora, tem certas dependências, que é o que a gente quer tratar aqui, continuando um maravilhoso papo de graça de hoje de manhã. Se você viu e está seguindo mais ou menos a sequência, você então pode conversar com a gente sobre o mesmo assunto que eu queria que o Fernando colocasse ali, que é a violência contra a mulher, porém, focando mesmo a dificuldade que essas mulheres têm e por que elas se deixam escravizar, né? Sequestrar, serem manipuladas por esses homens, às vezes, por anos a fio. E eu gostaria que a gente, então, estabelecesse esse papo hoje, mas, na verdade, quem estabelece todas as coisas é o nosso convidado de honra. Convidado, imagina se ele pode ser convidado para alguma coisa, mas como Jesus é misericordioso, ele já se sentiu até honrado com esse convite. Entendeu a volta que ele dá? Entendeu. Pois é. Então é isso. Mas não contemos com o ovo da galinha, certo? Por isso, minha amiga, hoje eu estou falando com você. Se você é uma pessoa que está sofrendo disso,
né, sendo cativa. E a gente está aqui para te ajudar também nessa continuação, te ajudar a pensar o que te mantém cativa. Quais são, o que é? Porque às vezes é um negócio que, quando ela realiza, isso pode provocar o dia da libertação. Né? É por isso que nesse exato momento deve ter muita gente indo fazer uma outra coisa agora. Porque fogem como o diabo da cruz desse assunto para não ter que tomar uma providência. Uma das minhas respostas como mulher, né, porque a gente está aqui como um grupo que está conversando, uma conversa de quem viu o Papo de Graça e realmente sabe da importância desse assunto, porque essa escravidão não fica somente nesse âmbito da violência física, mas também em certos casamentos no âmbito da violência psicológica, que às vezes é até mais opressivo. Então eu queria que você escrevesse aqui para o Danico Podmico, no chat, abrindo seu coração à medida que a gente for conversando, se o Espírito Santo te der essa liberdade, porque não é essa coragem, é essa liberdade mesmo de você retomar o seu ser para você e para Deus. Isso é o melhor de existir, é viver nesse entrar e sair com Jesus, podendo usufruir todas as coisas que Ele fez aqui e sabendo que a gente não tem nada a temer, porque embora o mundo jaza no maligno, foi tudo pago e está tudo certo. E você pode confiar que você tem uma saída desse problema aí. Você tem uma saída, não importa qual é o nome que você coloque, ou o espírito do medo que você use como emblema para segurar essa sua situação. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Né? Porque essa pergunta, ela sugere até que a gente está querendo uma brecha para condenar a pessoa que fica tantos anos numa situação dessa. Mas nós seríamos completamente imbecilizados se fosse essa a nossa intenção, porque se do próprio Jesus ele disse, eu não vim para condenar os homens e sim para salvá-los, e se nós somos embaixadores da reconciliação, o que estaríamos fazendo nós aqui, se não nos unirmos a você na sua dor, com respeito pelo que você está passando, mas dizendo apenas, tem solução. Porque só quem passa por uma situação de sequestro, seja porque seja, né? E eu passei uma certa situação de sequestro com filhos pequenos, e que depois que eu cresci e amadureci dentro do próprio casamento, porque eu conheci o pai das crianças quando eu tinha 17 anos, né? Então, ele passou aqui hoje no Papo de Graça a história de uma moça, uma lourinha de olho azul, que todos vocês devem lembrar muito bem, que ficou cativa por 10 anos. E eu acho que ali tinha um misto de culpa dela mesmo, porque como a madrasta a tratava mal e o pai era como se não existisse, ela se sentiu num abandono. Aí teve um frisson por esse segurança da escola que a convenceu de ir para a casa dele. E ele morava com 2 velhinhos alienados do que acontecia dentro de casa, e ele mantinha ela cativa num porão, num quarto, não sei lá o quê. E ela ficou nessa situação durante 10 anos. E o mais interessante disso é que ele deu, depois de 4 anos, ele deixou ela sair para ir na rua comprar algumas roupas, sim, porque ela com 14 anos, quer dizer, como é que a gente pode olhar e falar assim, por 10 anos, depois ela saiu na rua sozinha para comprar as roupas que ela precisava e voltou, tendo a oportunidade de falar, mas não adianta. A coragem amadurece, o pânico às vezes é tanto que a coragem amadurece num determinado dia, ela não tinha ninguém para ajudar
ela amadurecer essa coragem. E foi o que ela disse, foi a graça de Deus que fez com que ela visse aquilo tudo e disse, não, eu estou aqui sofrendo um estupro contínuo, eu não preciso estar aqui, né? Isso, embora eu desconfie que o caso dela tenha sido ainda mais profundo, porque ela se entrega um pouquinho no final, quando ela diz, pois quando eu percebi que ele já estava querendo me trocar por uma mais nova, porque ele é um pedófilo desgraçado, quer dizer, ao meu entender, quando ela viu também que estava ameaçada de perder o lugar por uma outra pessoa, aí ela resolveu se revoltar, ela começou a ter raiva dele, né? Juntando a raiva que ela já tinha. É uma confusão de sentimentos que você pode estar passando por ele agora. Então, participe da nossa conversa, assim como eu quero que vocês participem também. Adriana, às vezes eu acho mais difícil quando a pessoa não é que ela não consegue sair, mas ela não quer. Ontem eu estou conversando com uma amiga minha e ela me passou a história da irmã, que até eu não conhecia. A irmã dela vivia com o marido e tal, e ele sempre a maltratou bastante. Só que ela ficou morar com a mãe dela ficou doente lá em Teresina. E ele ficou. Só que aqui tem uma outra irmã delas que mora aqui. E ele é apaixonado nessa irmã. E se declarou com a irmã, e quer ficar com a sua irmã, e quer, aquela confusão. E o tempo todo assediando essa irmã dela. E ela não aguentou mais, assim, isso por uns 2 anos, esse cara está fazendo isso já. Aí a irmã veio e falou, nós vamos conversar com ela, nós vamos contar o que ele está fazendo aqui, porque ele não foi, né? E elas chegaram lá e conversaram as 3. Olha, ele está fazendo isso, e tal. E aí ela pegou e falou, não, eu sei que ele é apaixonado por você, eu sei que ele quer ficar com você, mas eu não vou separar dele, eu não vou ficar sem ele, mesmo nessas condições. E ele faz algumas coisas comigo que até eu não gosto, ele me obriga a fazer muitas coisas, mas é dele que eu quero ficar, é com ele que eu quero viver. E então, Ana, aí eu te digo o seguinte. Não é assim, eu falei, gente, mas não é possível. Aí ela voltou para lá, ele continuou e falou que não vai largar de fazer isso. Aí o marido dessa irmã já está perto da situação, já enfrentou o cara, entendeu? E ele falou, não, eu quero mesmo, eu vou fazer de tudo para ficar com ela. E ela voltou agora, vai passar esse feriado aqui, eu fiquei sabendo mais dessa história, porque ela falou, minha irmã está aqui, tá? Ela começou a contar. Então, está todo mundo com o coração na mão, está sabendo como que vai ser esse feriado. Olha que coisa grave isso. Né? A família toda está refém de um cara desse. E ela falou, não, eu não quero me separar dele. Então, assim, o que leva uma pessoa porque quando você tem consciência, mas você não tem coragem, você não sabe o que vai ser da tua vida, ou então igual essa moça, não tinha para onde voltar, ela ia fazer o quê? E outra coisa, às vezes a pessoa está tão presente. Eu não entro nem nesse mérito. A pessoa não aventa essa possibilidade. Porque a pessoa está tão ali dentro. Não tem como existir fora daquela existência. Não se vê existindo numa outra existência, porque já está toda completamente mexida e corrompida na sua mente, na sua visão de mundo. Imagina uma criança sendo colocada aos 14 anos dentro de um porão. Deus me livre. Sem ver absolutamente. Durante 4 anos você é influenciada por um endemoniado. Depois você sai e tem a reação de falar, eu tenho que fazer tudo certinho para não aborrecer ele. Então eu tenho que comprar o que eu tenho que comprar, eu tenho que voltar rápido, que é para ele não ficar aborrecido comigo. Aí você vai falar, não, que isso, tem que ir, já tinha que procurar a Maria da Penha, que já tinha que fazer, que acontecer. A gente sabe muitas vezes que muitas mulheres estão numa situação tal que elas acham que elas merecem a Maria da Penha na cabeça. Tal é a... Então, o que
esse caso que você colocou aqui pra gente é extraordinário. Você vê que a gente pensa que isso só acontece em filme, que isso aí é uma coisa tão braba. Como assim? O cara casado vai se apaixonar pela irmã e vai botar isso claro para todo mundo. A família inteira tem que aceitar isto, porque é um desejo do chupa-cabra maluco. Quer dizer, ou você passa de motocicleta e dá um tiro de escopeta nesse cara, que seria a maneira mais rápida de resolver esse casinho. Eu falei, a gente tem que pedir a Deus para ele intervir de uma forma assim, poderosa, porque o cara está dominando todo mundo, entendeu? E a outra a mulher não pode deixar, segundo ela. Falou, não, ele me bate também, eu fico com medo. Ele falou que se eu largar dele, ele me mata. Né? Mas eu também não quero largar dele. Pois é. Aí, então, quer dizer, deu até um vácuo grande sobre essa minha notícia do tiro de escopeta e até poder retomar a fala, que é para o pessoal ali não cair duro. Mas, enfim, ou você faz isso, ou você confia que a graça do Senhor vai agir no coração de alguém. Né? Agora, tem uma coisa que é a seguinte, e que é um problema que tem acontecido, que é, de repente, você se vê cerceada, e isso eu tenho muito medo, da sua liberdade de escolher a sua própria vida. Então, por mais sã que uma pessoa seja, ela não pode impingir a outra o querer ser sã. Por exemplo, eu sou contra quem diz que o suicídio deve ser uma coisa proibida por lei. A eutanásia, eu tenho as minhas controvérsias, se não é da vontade do próprio ir, porque qualquer um que queira ir, ninguém deve, e nem tem o direito de dar pitaco. Não estou dizendo se está certo, se está errado, que coisa da vida, pró-vida. Gente, vocês me conhecem, sabe em quem eu creio. Agora, esse problema que está avançando, que é você ver assim, aliás, essa questão está sendo discutida numa revista que eu li no avião, que eu não lembro agora qual delas mas é uma que saiu essa semana, sobre isso, que aos poucos, ao invés do governo, do Estado, induzir as pessoas a um bom caminho, como seria na campanha do cigarro, por exemplo, né? Olha, cigarro é uma porcaria. Você está colocando fumaça para dentro de um lugar que é para respirar puro, para os seus neurônios poderem funcionar, para você poder ser uma pessoa... aquele negócio todo que a gente já sabe. Cigarro dá câncer, dá efizema, que eu tenho mais nervoso de efizema do que de câncer, porque efizema é um negócio que você fica sem ar, né? Então, essa imposição, não pode fumar. Agora tem neguinho que é preso se está fumando no meio da rua. Que história é essa? Não interessa o que eu penso a respeito. Tá certo que, convenhamos, antigamente, na minha época, você podia fumar no avião. Mas aí era ridículo, porque você via assim, fumantes e não fumantes. Os fumantes estavam 3 cadeiras à frente, como se a fumaça não andasse. É claro que num ambiente fechado é super incômodo você ter que cheirar a fumaça de que seja lá o que o cara quer fumar. Né? Então, nesses ambientes fechados eu concordo. Agora, você começar a sociedade inteira olhar um cara como se ele fosse metade ruim, só porque ele já está segurando um cigarro, ou pior do que isso, porque isso é julgamento e julgamento cada um que se responsabilize pelo que tem. Agora, o impedimento da liberdade do ser, já dizia o pastor Caio, meu sogro, que ele dizia, eu tenho direito constitucional de levantar desta cama. Ele estava para morrer. E tinha. E a gente não vai vendo como essa coisa está politicamente correta, sufocando a liberdade da gente ser e de ter escolhas nas menores coisas. Você tem que se entender com Deus. Mas ninguém tem o direito de intervir. A gente pode aconselhar, como a gente às vezes tenta fazer aqui, né? A gente pode apontar o melhor caminho, como o Senhor nos fez, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito.
Porque o outro lado dessa moeda, da proibição, é um lado muito negro. E que acaba e descamba em coisas muito terríveis. Se o nosso destino eterno, o Deus do universo deixou que a gente escolha, vamos tomar isso como parâmetro para deixar os outros tomarem conta das suas próprias vidas, pelo amor de Deus. E vamos em frente, que atrás tem gente. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso... Está uma verborragia? Não, por causa disso aí. Eu não queiramos a sua participação, a sua presença, os seus ouvidos, a sua, sei lá o quê. Só não quero interferir na vida de ninguém que diga eu não quero. Como essa. Então, nós não estamos aqui conversando para pessoas como ela, que diz eu não quero. Porque se ela está a fim de passar por isso, ela tem essa necessidade dessa via dolorosa, até para dizer eu existo. Sofro, logo existo. Porque tem vidas tão vazias que precisam de alguma coisa, porque não sabe o que vai fazer com o resto do vácuo. Tem muita gente que vive do rosto para fora e é só um vácuo por dentro. Então a gente vai dizer o quê a não ser? Não é por força nem por violência. Eu creio no poder do Espírito Santo. Agora, eu não creio de jeito nenhum que a minha imposição, o meu julgamento, a minha indisposição, a minha cobrança, a minha chatice, tudo isso vai mudar o coração de uma pessoa que diz, não, eu não quero. Você não, você quer sim. Tem gente que está indo para o inferno, essa é a notícia. Por quê? Porque que Deus quer? Não, Deus deu todas as dicas, falou tudo. Deus morreu por você na cruz. Agora você vai para onde você quiser. Não estou mandando, hein? Está indo se quiser. Mas fala, Daniel, o que nós temos aí? Então, eu estou sentindo todo mundo tão espalhado. Foi a chuva, né? Foi. Que coisa, estou me sentindo para trás, estou sentindo vocês distantes. Vocês estão distantes de mim? Eu estou me sentindo distante. Ô, Rodrigo, eu que tenho que chegar à cadeira ou você que tem que chegar à câmera? Vamos lá. Vamos ver. Não sei, estou sentindo que vocês estão longe de mim, distantes. Vai, fala aí. A Sem Direção entrou aqui no chat e falou o seguinte. A quem? Sem Direção. Gente, que coisa, hein? Se você tivesse mandado esse nome aí para outro lugar, iam dizer assim, tá amarrado, minha irmã. Nunca diga sem direção. O Senhor chamou você para ser... Você está sem direção? Ótimo, sem direção. Calma aí, vai, fala aí. Já se situou. Já se situou, cara. Não tão mais fácil, né? Falar a verdade. Vai, sem direção. Tem uma dependência desgraçada. Não sei dirigir ainda. Tenho 45 anos. Interessante. Sonho em dirigir. Não consigo de forma alguma. Já cheguei a pagar a autoescola e não consegui terminar. Que legal, Penso cara. que vivo debaixo da bagaça da maldição dele, de que nunca irei aprender a dirigir. Consequentemente, vivo à sombra deste estigma. Sou uma merda. Isto que sou, uma merda. Sou aprisionada. Moro em um bairro distante e fico à mercê. Minhas filhas nem me respeitam, porque dizem que Porque eu não sei dirigir. Elas dizem... Sem direção, cara. Elas dizem que não serão como eu. Minha mãe me diz que são inteligentes, mas discordo, porque uma mulher inteligente jamais deixaria de aprender a dirigir. Isto é para mim uma verdadeira desgraça. Tenho ódio de mim, muito ódio. Ah, não, sem direção. Onde é que você mora, cara? Já tô querendo um colóquio amoroso afetivo com você, sem direção, porque você tá completamente equivocada, entendeu? Você não está nem equivocada mais, você está equivocada. Porque, olha, isso aí é uma besteira, minha filha. Sabe como é? Besteira. Besteira absoluta. Porque você pode... A nossa cabecinha, às vezes dá para uma coisa, às vezes não dá para outra. O que adianta eu saber dirigir se toda vez que eu tenho que comprar um pano de prato, eu preciso chamar a Karine para me ajudar? Porque não adianta nada saber dirigir, porque não tem a menor direção aqui no Brasil, sem nada aqui de Brasília. Você andar naquelas quatro tudo igual, tudo idêntico, entendeu? Então, quem é sem direção aqui sou eu. Você só não sabe dirigir. Eu não tenho direção mesmo. Agora, não é por isso que eu me chamo de burra, nem deixo ninguém me chamar de burra, nem fico me odiando por causa disso. Que isso, rapaz? Não. Essa história está mal contada.
você está com algum entrave aí, não pode ser só isso, sem direção. Vamos conversar sério. Tô falando sério agora com você. Se você quer usar essa desculpa de não saber dirigir, e outra, as pessoas ficam te julgando que você não sabe dirigir? Que isso, manezinha? Pelo amor de Deus, você sabe falar inglês? Correntemente? Não. Você já viu alguém chegar para você e falar assim, não sabe falar inglês não, é? Burralda. Já falei, não, porque... Mas, Adriana, eu já fui também assim, sem direção. Vou te contar uma história. Os meninos meus eram pequenos e eu realmente... Quem me começou a me ensinar a dirigir foi meu ex-marido, que era uma tristeza, era um desespero. E aí, eu falei, não vou mais aprender com você. Ele falou, claro, você não consegue. Aí vem um monte de coisa, sabe? Você não consegue mesmo, não consegue aprender, né? Atrás disso aí tem muito mais coisas do que só a direção. Claro, né? Claro, aí, até porque ela acredita e ela se acredita, maltrata. Mas então, você chega uma parte que você começa a acreditar. Aí os meninos pequenos e tal. Aí eu fui, paguei aula para fazer. Não começa a acreditar, não. Não. Sabe o que acontece? Você tem tanto medo de realmente não conseguir, que você tem medo de piorar tentando não conseguir mesmo e ficar numa situação pior ainda. Aí você nunca vai tentar para não provar que realmente você não consegue. Você sempre tem que deixar essa chance lá para frente. Cara, sem direção? Não, sem direção. Você tem que, desculpa, mas e andar, entendeu? Para esse povo que fica fazendo isso com você. Eles é que estão sem direção. Rapaz, chama táxi. Táxi existe. Você pode ser super inteligente numa parte, e por quê? Vocês podem não acreditar, mas eu sou super inteligente numa parte. Não sei chegar nos lugares, não sei mexer no computador, não sei praticamente, entendeu? Mas tô longe de ser burra, minha filha. E você também tá longe de ser burra. Entendeu? Pois é. Mas aí eu fui liberta de uma forma assim maravilhosa. E ela pode ser assim também. Porque você vai ficando refém de várias coisas por conta disso, né? Aí teve um dia que eu precisava muito sair. E aquele negócio, nossa, a chave tá aí. Você não vai porque você não quer, não vou te levar. Não sei o quê. Aí eu fui e falei, quer saber? E é uma das horas que está dentro de você e o Espírito Santo te dá aquela coragem que amadurece, né? Igual você estava falando daquela outra menina. Aí eu peguei, tirei o cara da garagem e comecei... medo de julgamento dos outros. O dela é medo de julgamento. E aí, se eu não enfrento isso daí, comecei a ir e peguei o carro e ele... Nossa, mas você vai? Vou e fui. E estou até hoje, graças a Deus. Não parei mais. Pois mas assim, ela pensa que é só assim, foi e fui e não parei mais. Mas não é assim, não. Deixa eu te contar aqui meu caso. O meu caso foi o seguinte. Eu e a minha irmã, que éramos assim, gêmeas, grudentas, resolvemos aprender a dirigir. Então tá, contratamos e era sempre assim, um horário meu, um horário dela. Aí chamamos um cara primeiro dia. Nem sabia porcaria nenhuma, lá nos idos de 1970 e poucos. Fui, chamamos carinho e tal. Era um Fusquinha. Aí minha irmã tinha tanto medo, Fusca é triste. E aqueles Fuscas de autoescola, que aquela mudança é aquela bolinha aqui no meio do nada, entendeu? Aquele vácuo aqui, os pedais, aquele negócio fininho assim, não, uma decrepitude o Fusquinha. Aí, resultado. Chegamos lá e o instrutor era engraçadíssimo, mas era daqueles cariocas arretados, entendeu? Então, quem vai? A Paula? Não, vai fazer primeiro. Aí, resultado, eu fui primeiro. O camarada, sabe o que ele fez a gente fazer? Sabe qual foi? Em vez de levar a gente lá para, não sei, para o Recreio de Bandeirantes, que naquele tempo era um vácuo, um vazio, para algum autódromo, alguma coisa. Não, ele fez eu subir a Niemeyer. Você sabe o que é a Niemeyer? Quem foi ao Rio de Janeiro sabe o que é a Niemeyer para uma pessoa que nunca dirigiu na vida. Só que eu era metidinha corajosa ao enfrentamento. Mas o cara botou todos em risco. Eu, ele, nós, vós e todos os que estavam dirigindo ao redor. Eu só sei que eu fui, que eu voltei, que eu dirigi, que não sei o que e tal. E depois a gente esqueceu um pouco esse negócio.
À época, as crianças eram pequenas e eu tinha um chofer que levava eles à escola. Mas esse cara era um boçal. Esse cara, as crianças iam querer ouvir alguma coisa no rádio, ele dava tapas homéricos na mão das crianças porque ele queria ouvir o futebol dele. E ele dormia no carro com os vidros fechados, fumando. Nossa. E ele era, assim, no trato, uma coisa horrível. Aí eu resolvi. Ele começou a me chantagear porque eu não sabia dirigir. Ainda mais no trânsito, né, de Botafogo, levar a criança ao colégio, naquela hora do rush de mãe. Né? Menina, mas a revolta foi tão agrária que eu falei assim, não, o senhor pode ir. Ah, mas como é que vai? Pode ir. Aí a família dizia, como é que você vai fazer? Eu vou. Aí eu fui levar as crianças ao colégio. Então, e até hoje, né? Não! Aí você vai tremendo. Que você vai morrendo de vergonha das pessoas que estão do lado, porque você pensa que está todo mundo olhando para sua cara sem direção. Mas deixa eu te falar uma coisa, não estão. Eles estão preocupados com a vida deles. E você fica suando nas costas que a camisa cola. Entendeu? E você fica assim, você fala assim, ai meu Deus do céu, quando é que eu vou dar conta de olhar para o retrovisor, ter senso do golpe de vista? Mamãe dizia que direção é golpe de vista. Que quem dirige de ré tão bem como dirige para frente é que é um bom motorista. Porque mamãe parava em vaga, né, mamãezinha? Já estamos no outro patamar. Parava em vaga de olho fechado, era a maior vagueira que eu conheço. A minha irmã, Paula, convenhamos, eu tenho que dar outro sem querer dedurar. Ela dirigia, mas ela não sabia estacionar. Então, muitas vezes ela foi pegar as crianças no colégio, mas o trato com os meninos era não brinquem em nenhuma portaria, em nenhum lugar, não sumam. Porque quando eu chegar, vocês têm que estar, porque senão eu não vou saber encostar, nem encostar. Então, ela logo deixou de dirigir, porque lá no Rio não tem essa de você sair com o carro e poder parar facilmente nos lugares. Não existe, né? Então, como ela não estacionava, ela não dirige até hoje, mas não tem esse sofrimento. O problema não é se sabe dirigir, se não sabe, se sabe falar inglês, se não sabe, se cozinha igual a mãe dele ou não sabe cozinhar nada. O negócio não é esse, é como que você se sente e o que você deixa fazerem por causa disso, rapaz. Porque nada disso tem importância. Entendeu? A não ser que você vá se candidatar para um motorista profissional de aí você tem que começar a aprender a dirigir. Agora, se não for isso, vá com calma, sabendo que toda a humanidade passa por esses medinhos. É isso. Então você tem que ver o ônus e o bônus. Você quer enfrentar? O enfrentamento que você vai pagar pelo enfrentamento é o enfrentamento de você mesmo. Você não está lutando com outras pessoas. Outras pessoas não têm nada a ver com isso. Ou, então, você fica com prejuízo e assume que você não sabe fazer uma determinada coisa. Agora, não entra em sofrimento, em trabalho de parto, porque você não sabe fazer determinada coisa. As pessoas têm uma mania de se infelicitar, é quase um talento para a infelicidade, né? Vamos botar uma Maria Bethânia? Solta aí. Fala aí, Daniel, e aí? Deixa eu ver aqui. Cris Nascimento falou o seguinte: além do medo de serem agredidas novamente, é porque uma pessoa acima, um amigo meu comentou, às vezes elas não saem, não denunciam, não saem de casa, não tomam atitude porque tem medo de serem agredidas novamente. Aí a Cris entrou e falou o seguinte: além do medo de serem agredidas novamente, muitas não têm para onde ir, dependem exclusivamente dos maridos para sobreviver. É a tal da dependência. Assim, foi o caso de uma parente que apanhou por mais de 30 anos. Felizmente, o marido se converteu, porém somente morreu no leito de morte. Marido bom, marido no hotel. Porém, só se converteu no leito de morte. Ela sofreu a vida inteira. Nossa. Ele chegava a jogá-la contra a parede. O que mais me marcou foi que no funeral dele, ela chorava copiosamente e sinceramente pela perda. É difícil entender, mas existem mulheres que, apesar de sofrerem tanto com homens violentos, o amam até o último momento. Isso foi uma escolha que ela fez. Ela escolheu
E ela falou, o preço que eu tenho a pagar por não conseguir dar um rumo na minha vida é esse, então eu aceito esse preço. E ela realmente se apegou àquele a quem batia nela. Vocês veem que isso aí é tranquilo de acontecer como sapo na panela. Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, elas vão acontecendo. E as coisas vão tomando uma determinada cor dentro de você, que os outros lá de fora vão, mas como é que pode? Como é que pode? Não, vamos viver no lugar. Agora, não é porque você está no lugar que você não tem a chance de sair desse lugar se realmente o Espírito Santo te incomodar hoje, porque Deus nos chamou para a paz. E o Senhor tem sempre uma vida mais agradável do que o que a gente põe como limite, como teto. Porque a gente sempre acha que a gente está escolhendo melhor do que Deus não saberia escolher por nós, mas na verdade nós estamos botando um teto baixo para a nossa vida. Essa é a diferença. Você falou uma coisa no começo que eu acho que tem tudo a ver com isso. Você falou sobre a agressão psicológica e a agressão física, né? Uhum. E eu vejo, assim, por casos que eu conheço, na minha infância eu tinha uma tia que vivia uma situação assim, e isso me marcava muito, me chocava, porque uma vez ela chegou na minha casa com o lábio inferior solto, assim, praticamente, de uma mordida que levou numa briga com... E ela apanhava do marido, e a gente ficava realmente numa situação, assim, isso chocava, né? Criança a gente não entendia. É uma coisa triste. Adulto a gente não entende. Não, é. Mas isso que você falou da agressão psicológica, eu acho que ela vem antes, sabe? Ela é como se fosse um passo antes da agressão física mesmo. Dificilmente, claro. Numa relação assim, o homem já de cara no início já começa a bater na mulher. Exato. Então começa essa questão de minar a autoestima, né? Essa coisa do você não pode, você não é capaz, e vai diminuindo. E isso tem tudo a ver, fazendo um parênteses, uma vez ouvindo um programa de auditório, um galã desses de televisão, que a gente não precisa nem ficar citando nomes, mas fazendo uma graça, uma piada, dizendo que você, para conquistar qualquer mulher, a mais top que seja, você tem que começar minando a autoestima dela, entendeu? Aquela que te esnoba e tal, aquele negócio de não existe mulher difícil, existe mulher mal cantada, né? Eles não falam isso. É só você começar a minar, fala que aponta o defeito dela, começa a falar não sei o quê, e isso daí vai no que você falou da agressão psicológica. Então, eu sinto que essa agressão física, ela começa nesse estágio antes, né? Uma vez lendo sobre essa questão da Lei Maria da Penha e tal, eu vi também isso, que muitas mulheres não reconhecem essa agressão psicológica e deixam a coisa ir evoluindo. E são estágios. Eu acho que, na verdade, inconscientemente, elas não entendem como agressão psicológica, e sim como um jeito de ser do outro. Né? Você vai etiquetando conforme você quer fazer o seu arquivo. E passa pela questão também sutil, eu imagino, vê se você concorda comigo, da necessidade, da carência da mulher naquela situação de se sentir aprovada, de se sentir amada por aquele cara. Porque ele está diminuindo, ela quer tirar daquele que a bota para baixo o elogio. Exatamente. Ela está correndo atrás do próprio rabo, porque você sabe. Vicioso. Porque aí eu dizendo sobre o que eu li, que normalmente começa com agressão verbal, depois passa por um segundo estágio que é começar a quebrar as coisas, bens, prejuízos materiais, para depois chegar numa agressão física, realmente. Então, numa briga, você pega um celular e joga no chão e quebra, ou esse tipo de coisa. E sempre depois... dois problemas, eu não entendo isso em filme, a pessoa está com raiva, chega, quebra o apartamento todo, eu falei, pronto, agora ele está com aquele problema e esse, vai ter que começar tudo, para que eu vou quebrar o meu copinho só porque eu estou com raiva da minha sogra? É verdade. Né? E o que acontece também, nesse caso, vai evoluindo assim, e o agressor, ele sempre tem uma palavra depois de desculpa, de elogio, de desculpa porque eu falei que seu nariz era horrível, você é linda, eu te amo, e vem aquela coisa. Que é o morde-sopra, o famoso morde-sopra, que a gente conhece muito dessas relações conturbadas, o morde-sopra. Então eu vejo, assim, pelo pouco que eu conheci, de pessoas que viveram isso, essa necessidade. Assim, é triste, mas a mulher, ela fica nessa situação, eu acho, um dos motivos, é porque ela quer a aprovação daquele agressor. Daquele indivíduo. Então isso do eu amo, né? Eu quero, é como se assim, ela quisesse estancar aquilo, provar que ela é capaz de fazer cessar aquilo, né? E vai virando
quantas pessoas estivessem aqui, quantos exemplos a gente ouviria sobre diversas situações que uma situação dessa pode provocar, né? Os motivos que levam cada um a ficar são muitos e variáveis, né? Como o desse, a outra lá. Essa moça que diz, não, olha, eu sei que está acontecendo isso, mas tudo bem, eu escolho, eu não vou me separar dele nem nada. Imagina o que ela pensa dela mesma. Ela desistiu. A pessoa não entende que, na verdade, ela desistiu de tudo, tanto faz. Se ela for ao restaurante, se o garçom perguntar peixe ou carne, tanto faz. Você está fazendo isso com a sua vida. Se você, numa situação dessa, que é o mais importante da sua vida, você tem esse sentimento, é porque houve uma desistência da existência. Agora, isso não quer dizer que a gente não entenda que as pessoas precisam até amadurecer para poder enxergar a situação, seja pela dor, seja pelo desprezo, seja porque esse elo quebrou de alguma forma, seja porque um encantamento tomou uma outra direção. Mas eu confio no Senhor, que se você está aí em casa e dobrar o seu joelho com seriedade diante do Senhor e falar, Senhor, eu não sei porque que eu estou nessa, se existir para mim em Ti, Senhor, uma vida melhor eu quero. Essa é a coragem que você tem que ter. É só essa. E as coisas vão acontecer. Porque o Senhor ouve a nossa oração. E você vai começar a ouvir instruções dentro de você, e você vai ouvir essas instruções como de você para você mesmo. Vão ser instruções de salvação. Ouça, siga e saiba que o Senhor te segura pela mão e tem solução para o seu problema. Não fique achando que esse é o diagnóstico final para a sua vida e que você vai ter que ficar dentro dessa situação sem salvação. Não foi para isso que o Senhor morreu na cruz. E Ele morreu na cruz por essa sua situação agora. Aproveita. Aproveita e tira o benefício disso para o conforto da tua alma e para a alegria do Senhor e para a sua alegria também. Fala aí, Daniel. Tem mais uma pessoa aqui falando, a Rosimeire. Oi, Rosi. Ela fala o seguinte. Oi, Adriana. Não sei se minha história se enquadra no tema de hoje. Sou casada há 3 anos e tenho sofrido demais, pois meu marido simplesmente não transa comigo. Já tentei de tudo, mas tudo o que você, mulher, puder imaginar de conversa. Com isso, eu me sinto, sim, violentada. Me sinto muito mais que mal amada. Eu com roupa ou sem roupa, para ele, tanto faz. Somos um casal cristão, mas acho que isso deve ser só no nome. Por ele, ficamos até 1 ano sem nada. E ele não me diz nada. E quando eu falo algo, ele logo pede para eu calar a boca. Então não sei o que fazer. Me diga o que faço da minha vida e deste casamento, que está me matando. Adriana, já até pensei em me conformar com isso. Porque ele é crente e ele no fim acaba tendo sua qualidade. Me ajude. Claro, ele deve ter inúmeras qualidades. Meu Deus. Porque não funciona lá embaixo, não vai deixar de funcionar em outros lugares. A gente não está falando sobre isso. O que você está falando para mim é sobre uma coisa muito mais profunda, que é como é que a gente pode ter um relacionamento que a gente se sinta confortável dentro dele, se uma parte tão importante está com essa ruptura imensa. E a ruptura aí não é em vocês não conseguirem. A ruptura está em vocês não poderem nem falar a respeito. Então, cria um mal-estar tão grande, porque qualquer falta de proximidade, o que cria entre o casal, é um distanciamento que vai acabar uma casa dividida. Ela não... O que Jesus diz a respeito? Não subsiste. Não subsiste. Isso aí não subsiste como um casamento. Subsiste como uma conformação. Vamos aproveitar o que tem de bom aqui, vamos ver o que tem de bom ali. Uma pessoa que está na situação dele, que não consegue fazer sexo, porque o caso dele, querida, não tem nada a ver com você. Podia estar
A Greta Garbo, do lado. Não, a Greta Garbo também, né? Tá, que sinistra. Ela era até. Gostava de outra coisa. Nem gostava disso. Não, Greta Garbo não esquece. O que eu quero dizer para você, primeiro, não dramatiza, não põe Maria Bethânia, não se sinta a última das mulheres, isso não tem nada a ver com o teu corpo, não tem nada a ver com o teu approach, não tem nada a ver com nada, tem a ver com ele, entendeu? Tem a ver com a falta de vontade dessa pessoa. É isso que tem a ver. Se você me dissesse, olha, ele não quer nada comigo, mas tem 1000 amantes do lado de fora, eu diria, salta fora já, imediatamente, porque o caso dele não é você, né? E isso é uma coisa dura de encarar, mas passa e passa para melhor. Sempre. Sempre passa para melhor. Porque o pior é você ficar com alguém que não quer ficar com você, que não gosta de você e que vai fazer a sua vida uma infelicidade, uma mediocridade, uma coisa nenhuma. Você tem que pontuar direitinho no seu coração onde é que está esse relacionamento. Porque não adianta para você essa qualidade dele ser cristão. Né? Falei qualidade de ser cristão no sentido de uma virtude a mais, entendeu? Não é nem ele crê em Jesus, ele estaria preocupado com você. E ele ia te falar, olha, querida, o negócio não é com você, o negócio é comigo. Ou eu não me interesso. Tem homens que não se interessam mesmo, você acredita nisso? É tanto homem que se interessa tanto para o enfiar até no buraco da fechadura, que às vezes a gente não crê que tenha uns homens que não são interessados no particular. Outros são pouco potentes e junto a isso tem um misto de preguiça. Olha, esses são um saco verdadeiro. Que leva a mulher na embromeixa. Aí na Páscoa, no sábado de aleluia, tem uma transa e a mulher fica toda esperançosa, entendeu? Mas no carnaval do ano que vem ainda não repetiu a dose. Isso, querida, não se assuste. Não é você só que sofre. É toda a irmandade conjunta sofre disso. Tem muitos homens que você se surpreende, porque no começo do relacionamento, eles tinham como se diz, um estímulo a mais pela novidade. Mas com o passar do tempo, aquela coisa dele vai cair para o nível que é verdadeiro, que não é o nível da fantasia. Vai cair do nível da fantasia, porque ele só ele tomou um Red Bull, vamos dizer assim, no hormônio dele, momentaneamente, e depois vai voltar para a mesma churumela. E voltaria para a mesma churumela se fosse com qualquer uma. Entendeu? Sacou? Tem muitos homens, por exemplo, que depois que a mulher tem filho, associam a mulher com a mãezinha. É de uma burrice, né? Que coisa. Então tem que ter uma mulher, por isso tem que ter amante, e a mulher com cara de mãe. São várias separações na cabeça, porque o diabo fez isso. Ele dividiu tudo em compartimentos para ficar tudo incomunicável e a gente fazer drama de tudo. Não tem necessidade. Entendeu? Então você vai orar direitinho, vai ver no seu coração qual é o amor que você tem por ele. Se você acha realmente que para ele você tanto faz, isso a gente tem que ter a coragem de saber. Porque você não tanto faz, não, entendeu? Você não tanto faz para você não tanto faz para Deus, você não tanto faz para a vida e nem para a existência. E é por isso que a sua vida não vai terminar no tanto faz. Você vai tomar as rédeas da sua vida, se essa é a tua vontade. Tem gente que acha muito trabalhoso e não quer, e não é para você que eu estou falando. Eu só falo para quem quer. Para quem não quer, não quis. Quem quiser e for batizado, quem quiser me ouvir, quem tem ouvidos, eu vou forçar minha palavra, isso deixa com aquele mala sem alça lá que a gente já sabe. Agora, enfim, no mais, essa aí é a liberdade que o reino nos traz. Crescimento, maturidade, liberdade, alegria, vida, amor e paz. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa pelo Facebook e ela falou, Daniel, eu escutei o que você me disse, na hora eu fiquei assim, mas eu percebi
tudo que você me disse foi com amor, porque no final das contas isso tudo não me machucou. E agora que eu percebi que eu tenho medo, um medo de viver, o que eu faço? Ela perguntou, e agora que eu já percebi realmente que eu tenho medo de viver, que é isso que eu tenho, medo de viver, o que eu faço? Então, algumas pessoas podem estar te escutando e já tendo percebido essa violência, escutando você falar, ora. Sim, a pessoa ora. E depois, o que ela faz? Que tipo de atitude ela toma? Eu acho que é muito interessante, até porque algumas coisas já foram comentadas aqui, que isso pode vir bem suavemente. Essa agressão pode começar de uma forma que a gente não vai percebendo. A relação vai se estabelecendo daquela forma, até que, infelizmente, às vezes chega na agressão física, que também não é uma das mais graves, né, quando a gente tem certas dependências psicológicas, como a gente viu hoje no Papo de Graça. Então eu acho muito interessante, em primeiro lugar... Às vezes um sexo degradado faz a mulher se sentir mais esbofeteada do que uma surra. Eu acho que é interessante, em primeiro lugar, a mulher, no caso, procurar uma ajuda psicológica. Com certeza. Ela ter certeza. Alguém de confiança, assim, alguma indicação boa, procura um terapeuta legal. Boa. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu acho interessante a pessoa fazer uma agenda, fazer um planozinho de ação a curto prazo e ir cumprindo. Por quê? Porque essa violência contra a mulher, ela pode causar diversos traumas, inclusive fobia social, apatia, depressão. Então, existem diversos sinais da violência contra a mulher que em ela percebendo, ela já sabe que alguma coisa pode estar acontecendo. Então, é interessante, percebendo esses sintomas ou não, procurar alguém, procurar uma terapia. Se você acha que dentro da sua casa pode ter algum sinal de que esse relacionamento está se estabelecendo e pode vir a acontecer algo mais grave, eu acho interessante você já procurar alguma ajuda psicológica e traçar pequenos planos de ação e ir cumprindo. Hoje eu quero ir não sei aonde, sim, sozinha. Pega e vai, faz, conversa, bate papo, vai traçando os planos de ação e vai cumprindo. E vai cumprindo. E vai cumprindo, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Eu acho que abrindo cada gavetinha, né? Eu falo isso como abrir cada gavetinha, resolver ali, dar mais um passo, até ser arrumado ao último. São traumas e sintomas e sinais que a gente nem imagina. Tem distúrbios sexuais, distúrbios de alimento mesmo, você começa a comer muito, você começa a tomar muito remédio. Então, distúrbio do sono, então realmente às vezes beber. Oi? A beber. Começa a beber, começa um monte de coisa. Então, de repente a mulher está dormindo muito, não sabe por quê. É porque alguma violência, de repente, inconsciente, já está acontecendo na relação. Então eu acho interessante, para quem não está passando ou não se sente passando por essa agressão, começar a ver como está o seu relacionamento, o que está acontecendo em função dele. Porque às vezes também você pode estar agredindo ele, ou em função só de você, só acontece em função de você, ou só acontece em função dele. Isso tudo eu acho interessante a pessoa ir analisando. Uma pessoa entrou aqui e falou o seguinte, só complementando, as causas podem ser emocional ou financeira. E uma outra entra aqui, que foi a primeira, inclusive... Tem milhões de coisas causam isso. Milhões de coisas causam isso. Mas, invariavelmente, a mulher coloca, em primeiro lugar, que o corpo dela não está legal e que ele não sente tesão por ela. E que ela não vale nada. Então, pode ter milhões de razões que não tem nada a ver com ela, mas ela se responsabiliza imediatamente. E ela se responsabiliza para quê? Para não ter que tomar uma providência. Que já que a culpa é dela e não é dele, então ela pode permanecer naquela situação. Porque se a partir do momento que ela falar, não, a culpa é dele de estar me colocando numa situação que eu estou me sentindo assim, 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 né? E eu não vou me responsabilizar por isso. Quer dizer, olha, a gente pode casar e pode manter uma relação com qualquer tipo de gente doente, com bipolar, com tripolar, com quadrangular. Foi sem querer. Com qualquer coisa, entendeu? Basta que a pessoa queira e tenha consciência de que sofre aquilo. Porque é muito mais... Imagina se seu marido fala assim, olha, fulano, sabe o que é? Não é nada com você não, mas eu estou me sentindo assim...
Eu não consigo. Então, sabe? Porque é muito difícil para um homem dizer que tá com receio de arriscar e passar vergonha. Entendeu? Tem muitos que né? Não querem nem ajuda para conseguir. Porque sentem que isso é falta de macheza. Então tem tantos entraves. Meu Deus do céu, o acima de tudo é o amor. Agora, se não tem um amor na base para sustentar, como é que você vai tratar de coisas que para mim são tão corriqueiras, mas que me lindram tanto? Me lindram a ponto de separar casais. Quer dizer, então tem que se tomar atenção nessa coisa de você não ficar embaixo de pessoas que vão fazer joguinho com você para se sentirem melhores ou por insegurança, né? Eu posso ler duas aqui de carreirinha? Alguém claro, quer falar? pode. Vocês querem falar? Pode ler. A Carlota de Niterói entra e fala o seguinte. Oi, Carlota. Exatamente. Tem seres que causam dependência como uma droga. E mesmo sendo altamente nocivo, só por hoje, não é fácil se livrar de vez dessa dependência, química ou psíquica. Não é fácil, não. E a Miriam, que foi a primeira que comentou aqui, falou o seguinte, ela já, assim que começou o programa, antes de falar do tema, ela já soltou aqui: amadas irmãs, por favor, meu marido operou hoje do coração, mas não reagiu bem e teve uma parada cardíaca. Está sedado e aguardam sua reação. Por favor, poderiam orar por ele? É só O nome dele é Peter. Muito grata. Deus as abençoe. Miriam. Vamos lá? Vamos orar, senhora? Jesus querido, nós te pedimos agora uma intervenção na vida do Peter, no seu coração, na sua saúde, todinho completo. Eu te peço que a tua cura venha se estabelecer agora, que ele tenha uma reação positiva, Jesus. Eu te peço que o Senhor acalme o coração da Miriam, coloque nela a tua paz, coloque nela a fé, coloque nela a esperança e a tranquilidade de saber que o Peter está nas tuas mãos, ela também, e que tudo, Jesus, o Senhor faz a nosso favor. Então nós te agradecemos pela tua intervenção poderosa e maravilhosa. E te agradecemos também por essa paz que já está inundando tanto a Miriam quanto o Peter, ali onde ele está, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem tanta alegria e tanto prazer quando nós nos colocamos nas tuas mãos e deixamos que o Senhor faça, que o Senhor age. Então nós te agradecemos pelo teu grande amor, por fazer isso por nós, Jesus. Eu te peço que todas as pessoas que estejam ali sejam abençoadas por ti. Cada médico, cada enfermeiro, cada pessoa que possa contribuir nessa atuação, nós te pedimos que elas sejam usadas por ti, Jesus. Em teu nome. Amém. Amém. Amém, Senhor. Faz com que cada um deles dê o seu máximo. E se alguém estiver em dúvida, que o teu próprio Espírito ensine o que fazer. Mas a vida, Senhor, a gente sabe que só tu podes estabelecer, definir e dar. Por isso, nós confiamos em ti. Seja feita a tua vontade, Senhor, porque nós cremos que a tua alegria, Senhor Jesus, é fazer aquilo que é melhor para nós. Por isso, toma a Miriam nas tuas mãos e cuida da vida dele, Senhor. Nós te pedimos isso juntas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí? Mandai-vos e não pequeis. Acabou praticamente o nosso tempo. Ih, acabou, mas eu quero ler um provérbio aqui. Não, nem precisa ler, porque é o provérbio 27:7, eu acho, se não me engano. Se não for, está lá em Provérbios, você procura e acha. Que diz o seguinte: para a alma faminta, todo o amargo é doce. Então, até o Senhor compreende isso. Né? Quem não tem nada para comer, um pedacinho de pão molhado já é uma delícia. E nós temos essa capacidade, e aliás o Caio sempre diz isso, que o insuportável da vida é porque tudo é suportável. E a gente acaba suportando. Só que a gente não precisa fazer isso na ignorância. Agora nós temos um Senhor
que nos dá sabedoria, discernimento, paz, alegria. Ele nos ensina o caminho que a gente deve seguir. E como tem pouco tempo, eu te peço, em nome de Jesus, para que você escolha o melhor para a sua vida. E que você ouça o clamor do Espírito no seu coração, para que você mesmo queira a sua salvação e a sua cura. Queres ser curado? Você pode, você deve, e a cruz te deu esse direito. Então escolha o melhor para você. Você tem um graças a Deus e um fim da picada qualquer, Dani? Aproveitando esses últimos segundos. Não, eu não tenho um graças a Deus pré-pensado, não. Não? Não, mas eu posso dar um graças a Deus espontâneo, bem espontâneo. Muito, mas são os melhores, meu filhinho pequenininho. Meu graças a Deus mais espontâneo é da Eva, tá passando essa semana aqui, que tá uma delícia. Ah, tadinha, mas ela passou tão mal, né? E ela ter melhorado há uma hora. Faz uma hora que ela tá melhor, né? Que bom. Dri, você não ia mostrar a foto? Ah, é? Por favor, nosso gente. Graças a Deus, o meu graças a Deus, eu tenho tanto graças a Deus, mas eu vou dar o primeiro graças a Deus rápido, tá? Meu primeiro graças a Deus é que eu fui ao Rio de Janeiro, toda orgulhosa, escolhi até uma blusa com babador, sério mesmo, depois eu mostro ela aqui para vocês. Para assistir a tese de doutorado do meu filho, que ele foi aprovado por unanimidade e louvor. Gente, o que eu vi aqueles caras falarem, falando assim, William, você é um chinês aposentado de ter feito esses gráficos. Olha, é uma complicação. Eu fiquei orgulhosa do menino, porque não é só... A área dele abrange um monte. Isso é coisa de mãe, gente. Tudo bem, graças a Deus por isso. Minhas sobrinhas lindas, as duas, maravilhosas, estão grávidas. Dá para soltar rapidinho a barriga das meninas, que me deu maior alegria. Que Deus abençoe. Olha ali, Bárbara e Gabriela. Qual que é da esquerda, qual que é da direita, por favor? Esquerda e direita ainda me confunde. Viu, sem direção? Esquerda e direita ainda me confunde. Então, Bárbara é quem? Da direita. Obrigada. E Gabriela? Olha lá. Sou tia-avó de dois maravilhosos. Eu estou super alegre. Vocês não estão entendendo. 2 meninos, então né? É isso. Dá-lhe no doutorado. Obrigada, Senhor. Aquele menino realmente é o cartão que eu dei para ele, que eu não posso dizer aqui quais são os dizeres, depois eu digo no particular. Terrível. Gente, para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigada. Até o próximo debate ao vivo na segunda-feira. Uma feliz Páscoa para vocês. Liberte o seu coração. Por favor, tenta o melhor por você mesmo, em nome de Jesus. Beijo para todas. A paz. Taurus,